Hoje é sábado, 31 de janeiro de 2026. Veja agora os outros destaques desta edição. Quadrilha de ladrões de casas, liderada por cadeirante, é presa em São Paulo. Menina de 4 anos, desaparecida há 3 dias, é encontrada em área rural em Minas Gerais. Alerta ao consumidor, o golpe da maquininha continua fazendo vítimas. Problemas técnicos causam um apagão na Ucrânia em meio ao inverno extremo. Os termômetros devem ficar abaixo dos 20 graus negativos. Para se ter uma ideia, esta é mais ou menos a temperatura do congelador da sua geladeira. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Vamos juntos em mais uma edição do SBT Brasil. Uma quadrilha foi presa em flagrante após tentar invadir uma residência em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Os criminosos recebiam as ordens de um cadeirante. Parte do bando foi presa dentro do carro estacionado na esquina. Entre eles, um cadeirante que coordenava toda a ação pelo celular por meio de uma videoconferência. Os criminosos chegaram em 2 carros, um deles roubado. 5 homens arrombaram o portão da casa, que pertence a um comerciante oriental. A movimentação chamou a atenção dos vizinhos, que acionaram a polícia militar. Os agentes cercaram a região e prenderam 3 homens dentro do carro, entre eles o cadeirante. Foi localizado com esses indivíduos um aparelho celular com cada um deles, onde eles se encontravam em uma chamada de grupo, em que em tempo real se comunicavam, inclusive com a família da vítima do sequestro relâmpago que iriam fazer. Os outros 5 comparsas foram presos em flagrante dentro da casa, que estava vazia. De acordo com a polícia, os bandidos pretendiam sequestrar os comerciantes. A quadrilha já vinha agindo há um bom tempo na região. Há uma semana, eles sequestraram uma família na zona norte de São Paulo, desviaram o dinheiro da conta das vítimas e ainda levaram o carro do casal. Com o bando foram apreendidos os 2 carros, celulares, toucas ninja e um revólver, além de dinheiro e braçadeiras de plástico. De acordo com a polícia, todos já têm passagens pela justiça. Quem não teve o celular furtado ou roubado, com certeza conhece alguma vítima desse crime. No Rio de Janeiro, só no ano passado, quase 200 aparelhos foram levados por dia em todo o estado. Imagens que se repetem todos os dias, roubos rápidos, abordagens violentas. Em segundos, o celular some da mão da vítima. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que em 2025, o estado do Rio registrou mais de 72 mil roubos e furtos de celulares. São quase 200 aparelhos levados por dia, isso considerando apenas os casos registrados em delegacia. Na capital, o centro do Rio aparece no topo do ranking. Só a área da 5ª Delegacia de Polícia, na região da Mendiçá, concentrou mais de 4.400 ocorrências, o equivalente a um caso a cada 2 horas. Copacabana também chama a atenção. O bairro registrou mais de 3.200 ocorrências. Quando eu entrei no ônibus, chegou um indivíduo pela porta de trás, onde ele abordou todo mundo com uma pistola e depois disso ele conseguiu arrancar o celular da mão de todo mundo, né? Muita gente busca alternativas para se proteger. Uma delas é ter não apenas um, mas 2 celulares. Enquanto o principal, com os aplicativos bancários, fica em casa, o outro a pessoa leva para a rua, sem acesso ao banco. Cláudio passou a ter 2 aparelhos depois que a esposa sofreu um sequestro relâmpago. Levaram o carro dela, os 3 sujeiros abordaram e ela ficou em poder dos bandidos umas 5 horas mais ou menos, só que não levaram nada dela, porque ela não tinha o aplicativo do banco no celular. Isso a deixou imune quanto a isso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ações integradas das polícias civil e militar já resultaram na recuperação de mais de 13 mil celulares e na prisão de mais de 780 criminosos. Só no ano passado, a Polícia Militar apreendeu mais de 8 mil aparelhos durante abordagens em todo o estado. Todo aparelho telefônico ele possui um número de identificação, acaba sendo a própria identidade daquele aparelho. O nome dessa identidade é e-mail. Com ele é possível que a gente consiga localizar esse aparelho telefônico.
Foi enterrado hoje o paciente que morreu numa transferência durante o incêndio que atingiu o Instituto do Câncer de São Paulo, ICESP. O paciente, em estado extremamente crítico, sofreu uma instabilidade clínica durante a mobilização. Ao todo, 8 pessoas foram transferidas, 5 para o INCOR e 3 para o Instituto Central do Hospital das Clínicas. O incêndio em um gerador derrubou o fornecimento de energia e levou à transferência emergencial de pacientes da UTI que dependiam de ventilação mecânica. A reconstituição da morte da corretora de imóveis Daiane Alves Souza terminou na madrugada deste sábado em Caldas Novas, Goiás. O síndico do prédio onde ela foi morta, que confessou o crime, voltou ao local para esclarecer a dinâmica do assassinato. O síndico Kleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, retornou à cena do crime, mas desta vez algemado e acompanhado por peritos e investigadores. O objetivo da Polícia Civil é testar a viabilidade da versão apresentada pelo investigado. O delegado falou que a equipe está focada no trabalho técnico e que a reconstituição é fundamental para a dinâmica do crime. Mas os detalhes não serão divulgados agora para não comprometer a investigação. A dinâmica do crime, como tudo isso aconteceu, não vai ser trazido agora por esse comunicado. A ideia da Polícia Civil é concluir essa investigação e trazer à imprensa com toda a dinâmica elucidada. A investigação aponta que o crime foi rápido. Um intervalo de apenas 8 minutos entre o momento em que Daiane desceu ao subsolo para checar a energia e o momento em que o próximo morador passou pelo local. O síndico permanece preso preventivamente. A polícia agora aguarda os laudos balísticos e de local de crime para fechar o inquérito e entregar o caso ao Ministério Público. O corpo de Daiane será levado para o estado de Minas Gerais, onde a família realizará a última despedida. 4 suspeitos morreram em um confronto com a Polícia Militar em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A troca de tiros aconteceu horas depois do assassinato de um motoboy. Então vamos ao vivo agora ao Rio de Janeiro, vamos conversar com a Eliane Borges, que você viu agora há pouco numa reportagem. Ela volta agora ao vivo. Uma boa noite para você, Eliane. Olá, Simone, uma boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. A Polícia Militar aqui do Rio informou que os 4 homens foram mortos durante um confronto com os agentes. Com eles foram apreendidos 4 fuzis, carregadores com munições, uma granada e um carro roubado. Ainda de acordo com a PM, eles são conhecidos como puxadores de guerra de Edgar Alves Andrade, o Doca, chefe da facção criminosa Comando Vermelho. Ainda segundo a polícia, a ocorrência começou horas antes, quando um motoboy foi executado em um ferro velho. Nas imagens das câmeras de segurança, o homem de capacete é alvo de 2 criminosos que atiram várias vezes a queima-roupa. Um dos assassinos vestia roupas camufladas. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Baixada foi acionada. Uma das linhas de investigação é que o motoboy executado pertencia à facção 3º Comando Puro. Ele teria ido ao ferro velho cobrar uma taxa de funcionamento comercial. E aí foi surpreendido pelos traficantes da facção rival. Volto com você, Simone. Ok, Eliane, muito obrigada. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga a instalação de telas ou redes de proteção em apartamentos com crianças ou animais de estimação. Bianca é mãe do Paulo, de 1 ano e 9 meses. E antes de o filho começar a andar, instalou telas de proteção em uma das janelas da casa. A família teve que desembolsar cerca de R$1.000 para garantir a segurança só em um cômodo. Qualquer momento pode acontecer um problema sério, porque é muito baixa a janela aqui de casa e é algo muito perigoso. Quedas de janelas e sacadas são a principal causa de lesões de crianças e adolescentes e lideram as internações no SUS, segundo dados do Ministério da Saúde. Para conter o número de acidentes com alto risco de fraturas sérias ou mortes, o projeto aprovado na Câmara obriga a instalação de redes, telas ou grades de proteção em basculantes, sacadas e varandas. A medida vale para apartamentos comerciais e residenciais acima do térreo, com crianças de até 12 anos ou animais de estimação.
Pela proposta, em apartamentos novos, a instalação será de responsabilidade das construtoras, que devem entregar os imóveis já com a proteção em todos os cômodos. Nos usados, caberá ao condomínio, morador ou proprietário. Imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, também estão incluídos. A futura lei fixa o prazo de até 90 dias para adequação dos imóveis e multa diária de R$1.000 em caso de descumprimento. Quando você deixa um dia sem instalar, pode ser uma vida humana. Principalmente para crianças, idosos e pets. Toda hora você assiste uma criança que cai, um idoso que encosta na janela e acaba passando mal, dá uma tonteira e acaba caindo. Para virar lei, é preciso passar pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário da Câmara. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo defende a obrigatoriedade. Eu acho que isso vai resolver tanta coisa, tanto problema de criança que cai do segundo andar, terceiro andar, sei lá quanto, em segurança. A proposta é ótima, eu quero ver quem é que vai fiscalizar, né? O ex-ministro Aldo Rebelo lançou hoje a pré-candidatura à presidência da República pelo partido Democracia Cristã. Historicamente ligado a governos de esquerda, Aldo Rebelo se aproximou do ex-presidente Jair Bolsonaro nos últimos anos e agora quer construir um projeto próprio na disputa presidencial. Durante o lançamento da pré-candidatura neste sábado na capital paulista, Aldo Rebelo afirmou que o país enfrenta um desequilíbrio provocado por decisões do judiciário. O Supremo não pode ser um poder acima dos demais, porque é o desequilíbrio institucional que gera a segurança que não é segurança jurídica. O ex-ministro também criticou a atual política ambiental e defendeu a ampliação do investimento privado. Deputado federal por São Paulo durante 5 mandatos pelo Partido Comunista do Brasil, Aldo Rebelo também foi ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff. O presidente Lula passou por uma avaliação médica depois da cirurgia de catarata no olho esquerdo. Então vamos direto para Brasília. Quem tem os detalhes para a gente é a Vitória Mello. Uma boa noite para você, Vitória. E o que deram esses exames? Está tudo bem com o olho do presidente? Tá tudo bem, Simone. Boa noite a você, boa noite a todos. Segundo o Palácio do Planalto, o presidente Lula passou por um exame de rotina, de avaliação do pós-operatório dessa cirurgia de catarata no olho esquerdo. O presidente apresentou evolução satisfatória e já deve retornar às atividades na próxima segunda-feira. Inclusive, deve participar da reabertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente Lula segue sendo acompanhado pelas equipes médicas e neste momento ele está na residência oficial da Granja do Torto, onde está passando o fim de semana. Simone. Ok, muito obrigada pelas informações. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que a conta de luz vai ter bandeira verde em fevereiro, ou seja, sem tarifa extra. E a notícia traz um alívio para muitos brasileiros. É que a conta de energia pesou no bolso e foi um dos principais responsáveis pela alta da inflação em 2025. Para empresários e comerciantes, o impacto no orçamento foi grande. A rotina do Clériston começa cedo. Como dono de um pequeno restaurante, na hora do almoço tudo precisa estar quente e pronto para os clientes. Mas para o empresário, um custo passou a pesar mais do que os outros. A conta de luz subiu e o impacto foi direto no caixa do negócio. Foi gradativo. Eu acho que agora de uns 3 meses para cá que eu notei a diferença, veio aumentando. O que o comerciante sente no bolso aparece também nos números da inflação. Em 2025, a energia elétrica foi o item que mais pesou no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a variação de preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras. Entre os 377 itens analisados, a energia elétrica residencial teve o maior impacto individual no índice, com alta de 12,31% no ano. E se a conta já estava alta, com o calorão, a situação deve ficar ainda pior. Com o excesso de calor, a gente tende a usar mais os refrigeradores, usar mais a geladeira e usar principalmente o ar-condicionado. O ar-condicionado é um grande
influenciador na conta de energia, então isso acaba impactando na conta do final do mês. Para 2026, a tendência é de luz ainda mais cara. Para ajudar nas políticas públicas de desenvolvimento energético, o governo estima que o custo da energia elétrica deve subir para os consumidores. A gente não quer que isso aconteça, mas se continuar subindo, vai impactar aqui no ambiente, no restaurante, e, consequentemente, lá no final vai sobrar para o consumidor. E chega de folga. O recesso parlamentar terminou e deputados e senadores voltam ao Congresso na próxima segunda-feira para um ano legislativo mais curto. A expectativa é de debates sobre propostas econômicas e o avanço de CPIs. O ano legislativo será marcado pelo calendário apertado. Por causa das eleições de outubro, os trabalhos devem ficar concentrados no primeiro semestre, já que a partir de agosto, com o início oficial das campanhas, parlamentares devem se dividir entre Brasília e seus redutos eleitorais nos estados. Com as eleições no radar, governo e oposição se movimentam para avançar em pautas que podem ter impacto nas urnas. Uma das principais apostas do governo é o fim da escala 6x1. Nós temos que acabar com essa jornada excessiva que impede que a pessoa possa estar no final de semana com a sua família, o seu filho, está indo passear, para a gente dar mais dignidade ao trabalhador e à trabalhadora. Já a oposição deve investir em projetos ligados à segurança pública. Também deve usar as comissões parlamentares de inquérito para manter temas sensíveis ao governo no centro do debate público. Para o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, o foco é dar continuidade à CPMI do INSS e abrir uma nova comissão para investigar as fraudes do Banco Master. Nós queremos, inclusive, que na primeira sessão do Congresso, como preconiza o nosso regimento interno, seja lido a CPMI do Banco Master, que já tem assinatura suficiente para a gente enfrentar este problema grave que o país vem atravessando. Na Câmara, a primeira sessão do ano, marcada para a próxima segunda, dia 2, traz uma pauta voltada a projetos de interesse do governo. A primeira é a medida provisória que institui o programa Gás do Povo, que prevê a distribuição gratuita de botijões de gás para famílias de baixa renda. No Senado, que ainda não divulgou a pauta, o Planalto deve enfrentar assuntos mais espinhosos, como a análise do veto do PL da dosimetria. O texto que reduz a pena dos condenados por envolvimento nos atos golpistas de 2023 foi aprovado em dezembro e vetado integralmente pelo presidente Lula. Além da pressão do veto da dosimetria, o governo Lula tem outro tema sensível no Senado: a aprovação do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. A formalização do indicado enfrenta a resistência do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. E a Câmara dos Deputados também deve priorizar na volta do recesso a votação do projeto que cria uma proteção social para motoristas de aplicativo. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, confirmou uma nova rodada de negociações sobre o tema e afirmou que vai se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para tentar destravar a votação do projeto. Uma corrida que você está pagando R$100, o motorista está recebendo R$50 ou R$60. Veja, isso é uma esculhambação e nós precisamos equilibrar essa balança e nós vamos equilibrar essa balança. O avanço da proposta foi uma promessa feita pelo presidente da Câmara dos Deputados ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Em dezembro, Hugo Mota pediu que o Supremo adiasse o julgamento de um processo que poderia reconhecer vínculo trabalhista entre motoristas e plataformas. O deputado prometeu que o Congresso buscaria uma solução legislativa para o caso. A proposta em discussão cria uma nova figura jurídica para os trabalhadores de aplicativo. A ideia é garantir direitos previdenciários e a proteção em caso de acidentes, mas sem acabar com a flexibilidade do modelo de trabalho que a plataforma oferece. A expectativa é que o projeto seja votado ainda em fevereiro em uma comissão especial. A gente propôs essa legislação, uma legislação avançada, uma legislação que regulamenta e que efetivamente possa ser bom para todos os elos, dando a segurança jurídica às empresas,
dando a segurança ao trabalhador. Da forma como está, o texto não reconhece vínculo empregatício, mas garante proteção social. Do total recebido pelo trabalhador, 25% será considerado remuneração. Sobre esse valor, ele pagará 5% ao INSS. Sobre essa remuneração, as plataformas terão de contribuir com 20% para a Previdência e mais 2% para seguro contra acidentes. A plataforma fica com 40% a 50% e ela que deve ser a responsável pela obrigação previdenciária, porque a gente já não suporta mais qualquer valor tirado disso aqui. E tem que ter alguma garantia, não dá simplesmente viver um dia após o outro e ficar só nisso. Em nota, a Federação Nacional dos Sindicatos de Motoristas por Aplicativos elogiou a iniciativa, mas defende ajustes na forma de remuneração, no teto de taxas cobradas pelas plataformas, nas regras de jornada e garantias de proteção social. Já a associação que representa as plataformas, a Mobitec, classificou a proposta como um retrocesso que eleva o custo do serviço e coloca em risco a operação. Futebol. Os playoffs da Champions League vão reunir nada menos que 24 títulos do torneio. É jogo grande, hein? Que não acaba mais. 6 campeões da Europa, 24 troféus da Liga dos Campeões. Clubes acostumados a noites históricas agora dividem as mesmas preocupações. Nos playoffs da Champions League, tradição não garante vantagem. E a grandeza sozinha já não assegura muita coisa. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Juventus, Borussia Dortmund e Benfica. Gigantes do futebol europeu que nesta temporada vão precisar jogar mais 2 confrontos decisivos para continuarem vivos no maior campeonato de clubes do mundo. A imagem que melhor traduz esse momento vem de Lisboa e tem a assinatura de um personagem que conhece como poucos a alma desta competição, José Mourinho. No último minuto da partida contra o Real Madrid, o técnico do Benfica tomou a decisão que mudou o rumo das coisas. Mandou o goleiro Trubin para a área. Um gesto de desespero? Não para Mourinho. A bola cruzada encontrou o improvável herói. Gol de goleiro, classificação garantida. E o Benfica, então eliminado, ganhou uma sobrevida dramática. Mário Branco, diretor de futebol do clube português, falou que por conta dessa partida, o duelo ganhou mais destaque, mas reforçou que agora o cenário é completamente diferente. But now it's completely different setup. Acostumado a finais e a títulos, o Real Madrid, o maior campeão da Europa, agora se vê em uma situação rara, a de lutar pela sobrevivência nos playoffs. Um cenário que escancara a força e também a imprevisibilidade desta fase do torneio. O Real Madrid sabe bem o que irá encontrar nesta ocasião, disse o diretor do clube espanhol, Emílio Butragueño. Por lo tanto, já sabemos o que nos espera. O território é desconfortável para mais gente, como o Paris Saint-Germain, atual campeão. A tentativa de transformar o alto investimento em um protagonismo constante será colocada à prova contra o Mônaco em um clássico nacional. Para o brasileiro Thiago Escuro, diretor executivo do Mônaco, esse será um grande momento para o futebol francês. A tricampeã Inter de Milão carrega o peso de quem esteve em 2 finais nas últimas 4 edições. A Juventus, dona de 2 troféus europeus, busca reencontrar o caminho dourado. O Borussia Dortmund, vencedor em 1997, é mais um da lista. Todos eles terão mais 2 jogos pela frente. Quem não aguentar a pressão, fica pelo caminho. E mais um caso de crueldade contra animais. Um cachorro que havia sido enterrado vivo no interior do Rio Grande do Sul não resistiu aos ferimentos e morreu. Foi seu Loidemar que ajudou a desenterrar o cachorro deste local. Ele conta que o animal estava coberto de terra e por cima ainda havia estes blocos enormes de concreto. Aí já imediatamente chamei minha esposa e ela veio ali, olhou, a gente pegou, removeu ele,
levou para dentro de casa, deu banho, deu um medicamento para ele. Depois do resgate, o cão foi trazido para esta clínica veterinária. A Grace foi quem auxiliou no acolhimento. Ela é vereadora do município de Sapiranga, onde o caso aconteceu, e atua como protetora da causa animal. O cachorro foi diagnosticado com sinomose, doença viral grave que ataca o sistema nervoso central dos animais. Mas foram as condições em que ele foi encontrado que agravaram o quadro de saúde. Ele estava com um inchaço na cabeça, a gente não sabe se ele foi agredido também. Ele estava com os olhos bem vermelhos, um dos olhos machucado. Ele foi internado na quinta tarde, por volta de 13, 14 horas. Mas mesmo com todo o esforço da equipe veterinária, Cassiano, como chegou a ser batizado o cãozinho, não sobreviveu. A delegacia da cidade abriu um inquérito para investigar o caso. A gente tem feito esse apelo para que nos tragam informações, para que levem até a delegacia, façam uma denúncia anônima, procurem a Polícia Civil, para tentar identificar. A história do cão Cassiano se soma a outros episódios recentes de violência contra animais registrados no Rio Grande do Sul neste primeiro mês do ano. Cães que acabaram gravemente feridos ou morrendo depois de atos de crueldade. Neste caso, em Encruzilhada do Sul, um motorista atropela 2 animais na rua. Um deles morreu e outro ficou gravemente ferido. A investigação policial mostrou que o homem avançou intencionalmente contra os cães. O suspeito está preso preventivamente e ainda deve pagar multa por danos coletivos. Um caso parecido também foi registrado no início do mês no litoral norte gaúcho. O cachorro morreu e a polícia conseguiu localizar o motorista que foi autuado pelo crime. Em Campo Bom, região metropolitana de Porto Alegre, um cão comunitário foi baleado durante uma abordagem policial. O vídeo mostra que o policial militar pisa no animal, ele reage e em seguida se afasta. Ainda assim, o agente dispara. O cão sobreviveu, mas segue em recuperação. A Corregedoria da Polícia Militar Gaúcha investiga a conduta do policial. No caso do cão Orelha, morto em Florianópolis, a polícia apreendeu os celulares dos adolescentes suspeitos de cometer o crime. 2 já foram ouvidos e outros 2 devem prestar depoimento na próxima semana. Enquanto tantos episódios de maus-tratos seguem acontecendo, quem faz dos animais seus companheiros não compreende tamanha crueldade. Se alguém fazer alguma coisa para um dos meus, tipo essa cachorrinha que está há 14 anos comigo, se bater nela, bate em mim, é mesma coisa, Então daí a gente fica chocado, porque o ser humano já deixou de ser uma pessoa racional já. Justiça é o que a gente quer, que as pessoas entendam que os animais são seres sencientes, sentem dor, sentem frio, sentem medo, adoecem, Eu pergunto para o senhor, para a senhora que está em casa, o que vai na cabeça e no coração de alguém que é capaz de bater violentamente, de enterrar um cachorro vivo, de atirar contra um animal? Isso é muita covardia e é fruto da mais pura desumanidade, seja contra animal e, obviamente, contra qualquer ser humano. Bom, como a gente costuma dizer, o Brasil não é para os fracos, Golpes contra turistas que usam Pix têm sido cada vez mais recorrentes nas praias do Rio de Janeiro. E olha, todo cuidado é pouco na hora de pagar com as maquininhas de cartão para não ser enganado. Rio de Janeiro, calor, samba, carnaval, turistas e golpes. Sejam do Pix ou da maquininha, esse tipo de crime se tornou comum na cidade. A cantora Belly Kinzel, de 23 anos, divulgou esta semana nas redes sociais que comprou espetinhos de churrasco em uma barraquinha e foi confundida com uma russa. E aí já vieram logo com a maquininha, gringona, com a maquininha R$45 e na hora que eu fui, botaram mais um 0. Na hora de pagar, ela puxou uma nota de 1.000 Sri Lankas. Os vendedores aceitaram na hora, mas convertendo para a moeda brasileira, a nota vale R$15.
A gaúcha, que mora no Rio há 1 ano, diz que a nota foi presente de um pastor natural do país e nunca imaginou que usaria a lembrança dessa forma. Eu tinha um pastor da Sri Lanka dentro do voo e foi uma decepção amorosa muito grande que eu estava vivendo, e ele me entregou 3 notas de Sri Lanka, sri lanquês, não sei como é que fala, e várias moedas. Em vez de eu tirar um cartão, eu tirei as notas e aí eu improvisei. No último sábado, a turista boliviana Maria Cristina Gomes Aguilar passeava pela praia de Copacabana, na zona sul do Rio. Segundo Maria, ela comprou um milho de um vendedor ambulante. Confusa por não dominar o idioma português, a boliviana pediu ajuda para fazer o pagamento por Pix. Eu não entendo português. Pongo como, não entendo o número, e aí ele agarra mi teléfono, pone su número, el monto, y ahí me dice, ya está? Le digo, sí, ya está. Maria Gomes caiu no golpe do Pix. Ao invés de pagar R$20, que seria o valor do produto, pagou R$20 mil. Os golpes envolvendo estrangeiros são investigados pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo. Segundo a delegada titular, várias prisões já foram feitas, mas outras quadrilhas continuam agindo e usam diversas estratégias para enganar as vítimas. Por isso, ter atenção ao realizar uma compra é fundamental. Primeiro, sempre perguntar o preço daquele produto a ser consumido. Caso use cartão de crédito, verifique sempre se o preço escrito na maquininha é aquele combinado, se aquela maquininha, se aquele valor não está adulterado para mais. Tem mais, hein? 1 em cada 8 roubos de veículos registrados em Porto Alegre é falso. Além do prejuízo financeiro, o chamado golpe do seguro sobrecarrega o trabalho da polícia. O Marco tem 2 carros em casa. O da esposa, mais novo, tem seguro. Já o dele, mais antigo, não. Uma das razões para ficar sem a proteção é o preço. É um valor que, pela FIP do carro, como a FIP é mais baixa, acaba sendo assim, vamos dizer, 10, 15% do valor da FIP, então não sei se vale a pena. Um dos fatores que deixa o seguro mais caro são as fraudes. Golpes em que o roubo nunca aconteceu, mas foi registrado para tentar receber a indenização das seguradoras. No ano passado, esse tipo de falsa comunicação representou 12% dos casos em Porto Alegre. Na prática, 1 em cada 8 carros dados como roubados não foi levado por criminosos. Na verdade, prejudica muito, não apenas o trabalho da Polícia Civil, porque nós temos que deslocar as equipes, ir até o local, fazer oitivas, enfim, como também impacta em toda a sociedade, porque aumenta o preço do seguro, aumenta a sensação de insegurança. O esquema funciona assim. Os próprios donos dos carros procuram grupos especializados em fazer o veículo sumir. Geralmente são carros com problemas mecânicos ou desvalorizados no mercado de usados. Depois, o dono registra um boletim na polícia afirmando ter sido roubado e aciona o seguro. Mas, durante a investigação, a polícia descobre que o crime nunca aconteceu. No final, o proprietário fica sem o carro, não recebe a indenização e pode ser preso em flagrante. O perfil das pessoas geralmente são pessoas com nível superior, bem esclarecidas. A maioria não tem nenhum antecedente criminal, são profissionais liberais. E aí, no fim das contas, quem age corretamente precisa pagar mais caro. Não é uma hipótese deixar de ter seguro, né? Porque a gente precisa, principalmente porque está aumentando o roubo, né? A gente precisa se precaver tanto de roubo quanto de acidente, né? Então eu acho imprescindível ter o seguro. Pela primeira vez, o Nordeste superou o Sudeste e se tornou a região com o maior número de mortes no trânsito no Brasil. Jéssica ainda carrega o trauma de ter visto a morte de perto. Ela trabalhava como motociclista por aplicativo quando foi atingida por um carro em um cruzamento do Grande Recife. Com o impacto da batida, a mulher foi arremessada e parou embaixo de um ônibus. E quando eu levantei, né, com o impacto, quando eu senti que meu braço estava mole, eu fiquei bastante desesperada, com medo, né, do que poderia acontecer. Por pouco, Jéssica não entrou para uma estatística preocupante: o aumento de mortes no trânsito da região Nordeste.
Uma pesquisa da ONG internacional Vital Strategies, com dados do Ministério da Saúde, apontou que em 2024 o Nordeste liderou o ranking no número de mortes no trânsito no país. Foram quase 12 mil óbitos e mais da metade dessas vítimas estava de moto. Essa foi a primeira vez que a região esteve à frente do Sudeste, onde em 2024 aconteceram aproximadamente 11 mil mortes no trânsito. Janaína e Jadson também nasceram de novo. O casal foi derrubado da moto depois de bater em um fio de internet pendurado na pista. Tudo filmado. Um alívio porque não vinha nenhum veículo atrás. Ela e o marido tiveram pequenas escoriações, mas o susto é difícil de esquecer. No vídeo é que a gente tem noção real, né, do tamanho do livramento. E até as pessoas falando, gente, que livramento. Eu fiz, realmente, a ficha foi caindo aos pouquinhos, assim, de quanto poderia ter sido trágico aquilo ali. Para este especialista em gestão e direito de trânsito, o aumento no número de acidentes com motociclistas se deve pela busca por um meio de transporte mais barato e também pela falta de políticas públicas, seja para preservar a infraestrutura das estradas ou incentivar atividades de conscientização dos condutores. Planos nós temos demais, legislação nós temos, mas o que falta de fato é a aplicabilidade prática do que já existe. Um carro de luxo invadiu um supermercado no centro de Cascavel, em Santa Catarina. A motorista disse que confundiu os pedais no carro automático. Ela quebrou uma porta de vidro e atingiu clientes e gôndolas. Uma criança e uma idosa se feriram sem gravidade. A motorista fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. A menina de 4 anos, que estava desaparecida desde quinta-feira, foi encontrada com vida na tarde deste sábado na zona rural de Jeceaba, em Minas Gerais. Alice Maciel Lisboa estava a cerca de 2 quilômetros do sítio dos avós, de onde havia saído sem ser vista. Ela foi localizada por voluntários que participavam das buscas. O reencontro com a família foi emocionante. Nossa princesa! Graças a Deus! Viva Alice! Alice, que é autista não verbal, apresentava apenas alguns arranhões pelo corpo e foi encaminhada para atendimento médico. Desde o desaparecimento, bombeiros, policiais e moradores realizavam buscas na região com o apoio de cães farejadores e drones. Uma notícia como essa salva o dia da gente, né? E o uso de um drone de alta tecnologia foi decisivo para que os bombeiros lá do Paraná localizassem e resgatassem em poucos minutos um homem perdido em uma área de mata também. O local onde o homem foi encontrado fica no noroeste do Paraná, limite de Autônia e São Jorge do Patrocínio, bem perto do rio Caju, que divide os dois municípios. Ele fazia uma trilha e ficou perdido na mata por 3 horas. A equipe de socorro que se deslocou para a região encontrou a vítima em pouquíssimo tempo, graças a um equipamento de última geração. A tecnologia a serviço da vida. Foi este o drone que possui câmera termal, holofote e alto-falante e em apenas 7 minutos localizou o homem. E com o apoio do GPS que fica aqui dentro, ele recebeu as coordenadas para caminhar em segurança até o ponto de encontro onde estava a equipe de resgate. O uso da tecnologia foi primordial nesse tipo de ocorrência, tanto pela rápida localização da vítima, como também pelo uso dos alto-falantes, em que a gente conseguiu tranquilizar a vítima, saber o seu estado de saúde, e os holofotes, em que auxiliaram as equipes de resgate a chegar até essa vítima em segurança e realizar o salvamento. O drone com câmera termal também foi usado nas buscas do Roberto, o jovem que foi deixado para trás na trilha e ficou 5 dias perdido no Pico Paraná. A morte de uma menina de 11 anos revela a gravidade do surto de doença de Chagas no Pará. São 4 mortes apenas neste mês. A principal suspeita é a contaminação por meio do açaí. A menina de 11 anos ficou 2 semanas internada na UTI de um hospital particular de Belém antes de morrer. Exames confirmaram que a criança contraiu a doença de Chagas.
O quadro evoluiu rapidamente para uma insuficiência cardíaca aguda, a complicação mais temida da infecção. A suspeita da família é que a contaminação tenha ocorrido por meio do consumo de açaí. De acordo com a Prefeitura de Ananindeua, 40 casos da doença estão sob monitoramento desde o mês de dezembro. 37 foram confirmados e o avanço é assustador. As 4 mortes registradas ocorreram todas neste mês. O surto impacta diretamente a economia local. Mesmo quem segue rigorosamente as normas de higiene já percebe o receio dos consumidores. Senti realmente uma queda significativa no nosso faturamento com relação ao açaí. Justamente por isso nós estamos buscando informar mais o nosso cliente, mostrando todo o nosso processo para que ele volte a comprar, né? A doença de Chagas é transmitida pelo contato com as fezes do inseto barbeiro. A transmissão pode ocorrer também pela transfusão de sangue ou transplante de órgãos de doadores infectados, ou pela via oral, com alimentos contaminados, como, por exemplo, o açaí. Quando o fruto não é higienizado corretamente, o inseto pode ser moído junto. Ao ingerir o alimento contaminado, o parasita cai na corrente sanguínea e pode atacar as fibras do coração. O Pará é uma área endêmica. Só no ano passado foram mais de 470 casos registrados. O Ministério da Saúde classificou o cenário como um surto por transmissão oral e enviou técnicos para acompanhar a situação epidemiológica. Nos Estados Unidos, milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra a atuação dos agentes do ICE, a temida polícia de imigração do país. Mais de 300 atos foram marcados para este fim de semana nos 50 estados norte-americanos. Batizadas de ICE fora de todos os lugares, as manifestações foram convocadas após uma onda de ações violentas dos agentes, que terminaram na morte de 2 cidadãos norte-americanos nas últimas semanas. Os protestos aconteceram também fora dos Estados Unidos. Em Milão, na Itália, manifestantes foram às ruas para protestar contra o anúncio do governo americano de que vai mandar agentes do ICE para reforçar a segurança da delegação do país durante os Jogos Olímpicos de Inverno, que começam na semana que vem na cidade italiana. E olha, ainda nos Estados Unidos, os novos documentos do caso Jeffrey Epstein expuseram algumas das figuras mais ricas e influentes do mundo. Entre elas, o presidente americano, Donald Trump. Trump é citado centenas de vezes e aparece em uma lista do FBI com denúncias recebidas por telefone. Uma delas indica que, décadas atrás, uma adolescente de 13 ou 14 anos teria sido forçada a praticar sexo oral no atual presidente americano. Não há provas dessa alegação. Trump negou qualquer envolvimento com os crimes sexuais atribuídos a Epstein. O bilionário morreu na prisão em 2019, enquanto aguardava julgamento da acusação de chefiar uma rede de tráfico sexual e prostituição de menores. Os novos documentos citam o fundador da Microsoft, Bill Gates, que, segundo e-mails, teria escondido uma doença sexualmente transmissível da esposa após se relacionar com garotas russas. O magnata diz que as acusações são falsas e absurdas. Outro bilionário, Elon Musk, também aparece nos documentos. O sul-africano teria trocado e-mails planejando viagens a uma das ilhas de Epstein. Musk chamou o episódio de irrelevante e pediu a prisão dos envolvidos em crimes sexuais. Algumas das mais de 180 mil fotos divulgadas pelo Departamento de Justiça mostram o ex-príncipe Andrew, irmão do rei britânico Charles III, ajoelhado e tocando em uma mulher. Andrew perdeu os títulos da realeza no ano passado após envolvimento em escândalos sexuais. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que o ex-príncipe deve depor nos Estados Unidos após a divulgação das novas imagens. Uma falha técnica nas linhas de transmissão de energia provocou um apagão generalizado na Ucrânia. O problema também atingiu partes da Moldávia e da Romênia, em pleno inverno rigoroso no leste europeu. Os ucranianos, que vêm sofrendo com a falta de aquecimento,
Água e eletricidade, após sucessivos ataques russos, passaram horas sem acesso aos trens e metrô na capital. É o que mostra o nosso enviado especial a Kiev, Sérgio Uti. No lugar onde a luz do sol não consegue amenizar o frio, as barracas funcionam como uma ilha de calor e eletricidade, numa cidade coberta pelo gelo. É terrível, nunca imaginei que isso pudesse acontecer em pleno século XXI, diz Dona Tetiana, de 67 anos. Uma entre centenas de milhares que recorrem à ajuda de organizações não governamentais para ter acesso ao básico que os ataques russos tiraram dessas pessoas. A situação é tão caótica que neste sábado uma falha no sistema provocou um apagão em parte das vizinhas Moldávia e Romênia, que têm linhas de transmissão ligadas com as das regiões central e oeste da Ucrânia. O problema atingiu quase todo o território ucraniano. Nem os piores bombardeios tinham provocado esta cena em Kiev. Os trens estão parados em todas as estações, diz a mensagem pelo alto-falante. Foi a primeira interrupção do metrô da capital nos últimos 4 anos, quando o país começou a sofrer os ataques em larga escala. A Rússia concordou em não atacar estações de energia até domingo, contestando o anúncio feito pelo presidente Donald Trump na última quinta-feira de que a trégua no setor energético seria de 1 semana. 3 dias sem ataque à infraestrutura de energia são quase nada para um país que está com tantos problemas nesse setor. Não é tempo suficiente para consertar o que não funciona, não é tempo suficiente para se preparar para os próximos ataques nos mesmos alvos que muitos aqui acham que devem ser em breve. A cada minuto, a cada hora, a situação fica mais crítica. E até a próxima terça-feira, pelo menos, os termômetros devem ficar abaixo dos 20 graus negativos. Para se ter uma ideia, essa é mais ou menos a temperatura do congelador da sua geladeira. Metrô e trens voltaram a funcionar no fim da tarde, mas todo o sistema segue comprometido. Não tem eletricidade, água, esgoto, aquecimento, nada. O prédio está inabitável, conta Vlodomir, ucraniano que deixou a cidade de Mariupol depois que ela foi tomada pelos russos. Os encanamentos do conjunto de prédios onde ele mora congelaram e estouraram. Um banheiro químico do lado de fora é uma das únicas opções viáveis. Não sei se vamos conseguir. Ou então dizemos adeus para nossos apartamentos e vamos congelar em algum lugar. Não temos outra saída, conta a dona Ludmila. Enquanto isso, na Flórida, a delegação de negociadores russos se encontrava com os mediadores apontados pelos Estados Unidos. A conversa foi descrita como produtiva e construtiva por Steve Witkoff, representante do presidente Donald Trump. Nada que traga muita esperança para quem está do lado de cá, sem energia, sem aquecimento, sem água e com muitas dúvidas de que os norte-americanos são os aliados que eles precisam para resistir à Rússia. Uma explosão atingiu hoje um prédio de 8 andares em uma cidade portuária do Irã. Pelo menos uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a causa foi um vazamento de gás. A Guarda Revolucionária do Irã negou os rumores de ataque. A explosão aconteceu em um momento de alerta máximo, com a pressão feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o regime iraniano negocie limitações no programa nuclear do país. O comandante do exército do Irã disse que as forças armadas estão prontas para defender a República Islâmica até o fim. Já o exército americano advertiu o Irã sobre um risco de escalada após o anúncio de exercícios militares com munição real programados pelos iranianos para amanhã e segunda-feira no Estreito de Hormuz. O local é rota importante para o comércio de petróleo e tem a presença de navios de guerra norte-americanos. Também no Oriente Médio, pelo menos 32 pessoas morreram em uma onda de ataques aéreos israelenses na faixa de Gaza. Israel diz que os alvos eram ligados aos terroristas do Hamas.
Os palestinos alegam que há mulheres e crianças entre as vítimas. Estes foram os bombardeios mais intensos desde o cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos e que entrou em vigor em outubro do ano passado. E a presidente interina da Venezuela anunciou a proposta de uma lei de anistia geral para presos no período de 1999 até os dias atuais. A medida deve acelerar a libertação de centenas de opositores políticos do regime chavista. Segundo Delcy Rodrigues, presos por crimes graves como tráfico de drogas, homicídio, corrupção e violações de direitos humanos não receberão a anistia. A presidente interina da Venezuela também afirmou que a prisão helicoide em Caracas vai ser transformada em um centro cultural e esportivo. Há anos, ativistas de ONGs internacionais e a ONU denunciam o uso do local para torturar opositores políticos. O governo venezuelano sempre negou as acusações. Para quem mora nos principais destinos turísticos, o carnaval é uma oportunidade de conseguir uma renda extra. Em Olinda, muitos moradores alugam as próprias casas para os foliões. Muitos moradores já estão nos últimos ajustes para receber os visitantes. Nara e as filhas estão finalizando uma pequena reforma. Tudo para deixar o imóvel mais confortável. Há mais de uma década, elas alugam a própria casa durante o carnaval. Para que eles tenham conforto, segurança e que volte. Porque folião bom é aquele que volta, né? O anfitrião bom é aquele que faz o folião voltar. Este ano, a casa foi alugada para um grupo de São Paulo, que decidiu curtir o carnaval em Olinda. As moradoras já começaram a encaixotar os pertences, trocaram alguns móveis de lugar e contam que toda essa mudança vale a pena. É cansativo, muda toda a tua rotina, ela tem uma mudança, mas é rentável. Em Olinda, a rede hoteleira já atingiu 99% da ocupação para o carnaval deste ano. Em contrapartida, algumas casas ainda estão disponíveis para o aluguel de temporada. O sítio histórico e os bairros do entorno são os mais procurados, já que grande parte dos foliões prefere estar no foco da festa. Essa movimentação de chegada nas casas de aluguel é uma tradição praticamente em Olinda. Mais de 4 milhões de pessoas são esperadas em Olinda este ano. A presença dos visitantes promete impulsionar a economia na região. Olinda é uma cidade que vive cultura, né? E a cultura atrai essa questão econômica. O turismo, a economia, tudo isso gira em torno dessa cultura. Então, quando você tem mais pessoas na cidade consumindo, aproveitando os espaços de lazer, tudo isso potencializa demais toda a cadeia de economia criativa. 3 em cada 10 brasileiros têm insônia. Um problema grave, já que a qualidade do sono tem impacto direto sobre a saúde física, mental e até emocional. Giovana dorme entre 3 e 4 horas por noite e sente que a qualidade do sono piora antes de dias importantes no trabalho. A ansiedade se torna inimiga do descanso. Se é um dia que eu tenho evento, que eu tô fora, eu acabo chegando em casa entre meia-noite e 1h da manhã, vou dormir 2, às vezes 3, 6 horas eu já tô de pé. A quantidade de horas essenciais de sono varia de acordo com a faixa etária e as necessidades de cada um. A média recomendada é de 7 a 8 horas por noite. Mas Giovana não está sozinha. O brasileiro dorme cada vez pior. A falta de sono adequado é um problema crônico e levanta um alerta para a saúde pública. De acordo com o Ministério da Saúde, 20,2% dos moradores das capitais dormem menos de 6 horas por noite. O índice é maior entre mulheres. O pior indicador está em Maceió, com 24,8%, seguido por Salvador, 24,4%. Além disso, 31,7% da população tem sintomas de insônia. A médica e pesquisadora do Instituto do Sono da Universidade Federal de São Paulo reforça que dormir pouco ou mal impacta diretamente a saúde mental, física e emocional. Falta de foco, diminuição da memória, diminuição do aprendizado, na memorização daquela tarefa, irritabilidade, impulsividade, o desempenho sexual e cognitivo também vão ser prejudicados. Médicos afirmam que o uso do celular antes de dormir tem se tornado um dos principais vilões do bom sono.
A luz azul emitida pela tela mantém o cérebro em estado de alerta, além de inibir a produção de melatonina, hormônio responsável pela indução e regulação do sono. E às vezes eu estou dormindo, eu lembro de algo, eu começo a fazer aquele algo no celular e aí eu esqueço que eu tenho que dormir e aí eu acordo e aí já não volto a dormir mais. Ou às vezes eu estou dormindo, alguém liga ou manda uma mensagem, aí já era, aí não tem mais sono, aí só no dia seguinte mesmo. O sono é um processo reparador fundamental para o funcionamento do organismo. Enquanto a pessoa dorme, o cérebro continua trabalhando para executar funções que só acontecem durante esse período. Para ter uma boa noite de sono, é preciso pensar nele logo depois de acordar. Se você pensar que uma atividade física feita lá de manhã, você não usar café após as 12, 14 horas da tarde, essas ações ao longo do dia vão repercutir um sono de melhor qualidade e início mais rápido do sono à noite. Agora, Giovana já sabe que pequenas mudanças de hábito podem fazer uma grande diferença para voltar a dormir bem e ter mais qualidade de vida. Com certeza eu vou ser cobrada disso em algum momento com o passar dos anos, né? Isso vai pesar. Você perdeu ou quer rever alguma reportagem? Tá tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Você fique agora com o resumo da novela Presente de Amor. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e um bom domingo. Tchau!